processos, vem desenvolvendo um trabalho de responsabilização social. E esse trabalho se baseia no Plano Nacional de Educação para os Direitos Humanos. Faz parte desse plano a ideia de que, sem uma educação para os direitos humanos, o respeito aos direitos humanos jamais será efetivo. Então, nesse intuito, nós temos desenvolvido algumas atividades, a começar por esse nosso projeto, que é um projeto ligado às comunidades carentes do DF, em especial a uma que nós assistimos há um tempo, que é a do DENOX, mas não tem um cunho meramente assistencialista. O nosso maior intuito é dar uma formação para essa comunidade, em especial para as crianças e para os adolescentes dessa comunidade carente em particular, um apoio para o desenvolvimento das habilidades, dos talentos, para o desenvolvimento artístico, o desenvolvimento educacional, para o desenvolvimento intelectual dessas crianças, desses adolescentes, com vistas a nós termos verdadeiros cidadãos em formação. Para isso, nós desenvolvemos agora um projeto que é o Juricine. O Juricine vai apresentar alguns filmes que discutem temáticas importantes dentro da vida cotidiana, da vida de todos nós. Temáticas relativas à família, à estrutura da família, as questões de gênero dentro da estrutura familiar. Nós vivemos uma fase da nossa sociedade em que a estrutura da família não é mais o que era há uns 30, 40, 50 anos atrás. Hoje, muitas vezes, nós temos uma mulher, a chefe da família, que é quem ganha o sustento da família, enquanto o marido fica em casa cuidando dos filhos. Nós temos aquelas famílias em que ambos, marido e mulher, já foram casados anteriormente, vêm para um novo matrimônio, trazendo filhos havidos nos seus matrimônios anteriores, e dentro desse matrimônio tem novos filhos, constitui uma estrutura familiar que nós nunca tínhamos conhecido antes. Fora o fato de que é uma realidade que muitos ainda não aceitam, mas que devem aceitar, de que nós temos também os casais homoafetivos e que têm o direito de constituir a sua base familiar. Dentro dessas temáticas, como a questão da família, a questão do mercado de trabalho, das mudanças estruturais havidas no mercado de trabalho, das repercussões jurídicas que isso está ocasionando, que isso pode vir a ocasionar, as questões políticas, o controle da corrupção, a extinção de toda uma série de práticas que vem corroendo as bases da nossa sociedade já há muito tempo e que hoje estão chegando no limite máximo da tolerância. Nós não temos mais condição de permitir que essas atividades ilícitas, de que essas práticas corruptivas continuem acontecendo dentro da nossa sociedade, e nós só vamos conseguir reagir a isso efetivamente quando os cidadãos se manifestarem, os cidadãos assumirem a sua parte como elementos sem os quais a decisão política não pode ser tomada. O fato de nós vivermos numa democracia representativa, mas que é, no dizer do falecido Ulisses Guimarães, uma democracia que tem um hífen ao qual se acresce a palavra participativa, isso significa que nós devemos criar espaços para que a sociedade civil, para que os cidadãos se manifestem. Mas essa manifestação, ela não é só uma luta por conquista de espaços, é uma luta também pela conquista do direito à fala, do espaço de fala, da capacidade que nós temos que gerar, construir nos cidadãos de argumentar em defesa dos seus direitos, das suas necessidades, das suas expectativas, com vistas a poder debater, deliberar e chegar a uma solução que seja a mais justa para todos. Então, com todos esses objetivos em mente, nós começamos o desenvolvimento desse projeto do Juricine, e o projeto ocorre da seguinte maneira: nós exibimos um filme, após o filme nós abrimos o debate e discutimos as temáticas dentro de uma equipe multidisciplinar composta pelos nossos professores e por visitantes. De acordo com a temática do filme, nós escolhemos um visitante,
um professor visitante, um especialista da área para debater esse conteúdo conosco. Além desse projeto, nós temos a expectativa de ampliar essas discussões não só para as comunidades assistidas, mas para as escolas de ensino médio aqui da nossa região, do nosso entorno, do entorno da nossa faculdade. Por quê? Porque esses adolescentes normalmente estão naquela fase de decisão a respeito da sua vocação, de qual carreira seguir, e essa decisão vai se tornando cada vez mais premente à medida que o vestibular se aproxima e essa escolha tem que ser feita, e muitas vezes esse processo não é fácil para o adolescente. O nosso projeto do Jubicine visa também dar esse suporte às escolas, tanto da rede pública quanto da rede particular de ensino, trazendo esses adolescentes para cá ou nos dispondo a ir a essas escolas, levando a nossa equipe de professores para discutir com eles dentro desse projeto, apresentando o filme, para depois desse filme surgir um debate, de maneira que eles possam se familiarizar com o que é discutido dentro do universo jurídico, dentro do mundo do direito, e possam perceber se isso é uma vocação, se isso é realmente aquilo que eles desejam da vida. Isso tem um duplo aspecto. Por um lado, nós estaremos trabalhando com esses adolescentes toda uma série de questões sociais que têm interesse comum, que são interessantes e afetam a todos. Por outro lado, nós estamos também mostrando para aqueles que têm já uma tendência ao mundo jurídico, o que é o mundo jurídico, como é que ele funciona, como é a realidade do direito, dos operadores do direito, para que ele tenha a melhor condição de decidir se é isso que efetivamente ele quer, se é isso para o que ele se acha vocacionado. Esse filme, Encantador de Baleias, foi um filme indicado ao Oscar, e tem uma menina que agora já deve estar quase adulta, que se chama Keisha Castle Hughes, cuja performance nesse filme é realmente fantástica. A menina conseguiu encarnar a personagem central, a protagonista desse filme, de uma forma brilhante e comovedora. Do que se trata? Esse filme mostra a história de uma menina descendente dos Maoris. Os Maoris são uma tribo, um povo do Pacífico, que foram mais ou menos assimilados com a invasão da cultura ocidental. Mas ainda existem tribos desse povo que tentam manter as suas raízes, que tentam manter a sua cultura, mesmo com toda a pressão civilizacional do Ocidente. Essa menina, ela é filha do chefe da tribo. Ela é neta do chefe da tribo. E essa liderança dentro dessa tribo é uma liderança xamânica. Essa tribo é uma tribo de pescadores, eles vivem na orla marítima e tem uma relação muito forte com as baleias, porque se acredita que o ancestral mítico de todo esse povo, em especial dessa tribo, ele veio trazido para essas ilhas montado numa baleia. Então eles são os encantadores de baleia, eles se comunicam com as baleias, mas só o líder da tribo tem esse dom, e esse dom é passado de pai para filho. É uma tribo patriarcal e patrilinear. Ocorre que o filho desse grande chefe teve um casal de gêmeos. O irmão da menina, o outro gêmeo, morreu no parto e só ficou ela. E o avô não a aceita, porque ele queria um neto homem que pudesse, dentro da tradição, seguir os seus passos e levar adiante, após a sua morte, a condução, a liderança dessa tribo. A luta toda do filme, travada pela menina, é de provar ao avô que ela herdou o dom, mesmo sendo mulher, e que ela tem condições de utilizar de uma forma justa e adequada esse dom, e que ela vai conseguir liderar a tribo
né, para as gerações futuras, passando essa liderança adiante. O filme mostra todo o drama das relações entre o avô e a neta, entre o filho e o pai, dentro dessa relação de questionar até onde pode-se ou não substituir alguns aspectos da cultura ancestral, com vistas a conseguir fazer com que essa cultura sobreviva às pressões de um mundo que se massificou, de um mundo onde as diferenças culturais estão sendo cada vez mais suprimidas em função de uma cultura global. Dentro dessa temática a gente vê outras questões importantes sendo trazidas, como a voz que nós podemos reconhecer ou não às crianças e aos adolescentes. Até onde eles também não têm muito a nos ensinar. Nós sempre acreditamos que o processo de ensino-aprendizagem ele segue uma sequência, né? Ele vem de cima para baixo, mas muitas vezes os mais velhos têm que aceitar que devem aprender grandes lições com os jovens, e é sobre isso que esse filme trata. Uma relação familiar baseada numa linha ancestral, toda voltada para os filhos homens, e de repente aparece uma filha mulher. Professora Silvia, a nossa professora Silvia, que é a nossa convidada especial, ela é psicóloga e justamente trabalha com essa questão da família, né? Da relação, a vida dentro da família, a relação com os adolescentes, os jovens, com seus pais, com seus avós. Professora, a senhora poderia falar com a gente o que tem a ver essa história toda? O que acontece por trás dessas relações? Eu queria perguntar para vocês, já que o tema então começou falando de família, né? Aonde vocês viram famílias aí? A tribo era uma grande família, sim, composta por homens, mulheres, crianças, né? Todos juntos com uma coisa em comum, que tinha em comum. A tradição. A cultura, crenças, tradições, né? Muitas tradições, muitas crenças, muitos costumes próprios, né? E tinham outras células dentro dessa grande tribo. A avó, a muda avó com a filha e o avô também. Pois é, ali tinha uma família, né? O avô, a avó e a menina, né? E a pai. O que mais? Tinham outras famílias? Aquele outro casal, o tio, era uma família também? É. Também era, né? Porque, afinal de contas, não tinha filhos ainda, mas já se constituía, né? O casal já podia começar a pensar, né? Pensar numa família também, de construir outros e também transmitir seus valores, né? E o outro pai, o pai da menina, ele já tinha uma família? Por quê? Tinha. Tinha uma outra família. Também podia ser, né? Ele estava com Uma outra esposa, uma outra pessoa, fora da tribo também, né? A discussão passa por família. Eu queria perguntar para vocês, para ser família tem que ser assim, pai, mãe e filho? Agora Não, né? Tem um pesquisador que contou 196 tipos diferentes de famílias. Nossa. Esse pesquisador disse que as famílias são hoje tão diversificadas que a gente precisa aprender a conversar um pouco com
essas novas famílias e com as constituições e o funcionamento dessas famílias. O que acontece com uma família mais antiga, como essa do vovô lá, enfim? O que o avô pensa? Qual é a função da sua família? É dar seguimento também, dar seguimento à família. Manter tradições, dar seguimento, passar os valores que eles têm. O que acontece no filme? Um mundo organizado. O vovô que está passando para o pai, que está passando para a neta, é isso? Ah, tá. Eu vou então deixar mais essa pergunta aberta, né? Então, eu queria saber de vocês o seguinte: como é que faz para a gente também, quando chega num determinado momento de vida, a gente conseguir perceber que nós também, crianças, adolescentes, jovens, enfim, também temos a contribuir com esses valores, com essas tradições, com esses conceitos. Como é que a gente renova isso, né? Eu não sei se vocês perceberam aí uma influência cultural muito grande, já entrando ali uma pitada da globalização, né? Nas roupas, nas tradições, né? No estilo de música entrando, mas sem desmerecer aquilo que estava sendo passado também, não é? Pelos ancestrais, né? Pelas outras gerações. Então, a pergunta é: como é que então essas famílias podem continuar funcionando, sendo tão diferentes, né? E podendo fazer essas trocas, né? Não só hierarquicamente falando dos pais para os filhos, mas também o que os filhos estão podendo contribuir com essas novas famílias. Essa é a minha pergunta. Então, eu gostaria de passar agora para o professor Armando, para ele fazer as considerações filosóficas a respeito disso. O que é a vida humana, quando a gente pensa que a vida humana passa por todas essas fases. Mas, gente, será que quando a gente deixa de ser criança, quando a gente cresce, aquilo que a gente acreditava, aquilo que a gente sonhava naquela fase da nossa aurora de vida, será que isso se perde? Bom, desculpa o sotaque, né, mas dá pra ouvir? É argentino. Bom, vocês viram que a diretora do filme é uma mulher, né? Vocês viram no Se fosse homem, era o contrário. É uma mulher, é a mesma diretora do filme que foi feito, o nome agora é sobre Juno, você lembra? A menina que ficava grávida. Como é o nome da... Juno se chama o filme? Tá, Juno. É a mesma diretora. Ela tem uma visão interessante, né? Porque tem uma visão assim da valorização das mulheres, né? E as decisões femininas são sempre importantes, né? Nos filmes dela. Eu só queria provocá-los um pouco em relação às tradições, né? O que me parece interessante no filme é que as tradições só podem ser reproduzidas se as novas gerações encontram sentido nelas, né? O filme mostra exatamente isso, né? Toda a primeira parte do filme é mostrar que as tradições dos Maori, né? No fundo eles estão vivendo uma tribo indígena na Nova Zelândia que se chama Maori, os Maori. Não sei se vocês viram alguma vez assistido um filme de rugby, do esporte, rugby, não sei se rugby. Vocês sabem que os neozelandeses são os mais importantes seleções de rugby do mundo. E cada vez que ele vai jogar, ele faz exatamente essas danças. Isso. Porque essas danças são exatamente as danças Maori, né? Que representam um pouco, né? O povo da Nova Zelândia. Que pena que a professora Laura não está aqui, porque a Laura morou, né? 6 meses em Nova Zelândia. Mas eu queria só mostrar isso, digamos. As tradições não têm sentido se elas fazem sentido para as novas gerações. Né? O filme mostra exatamente isso. Né? O filme mostra a primeira parte, uma comunidade bastante desagregada, né?
desaprendizado que não encontra, algumas tradições que podem dar sentido à vida delas nesse lugar. Por exemplo, o menino que ele embora, essa ideia de por que a gente vai ficar nesse lugar, o menino disse no momento. O que é interessante é que você quebra uma tradição do primogênito homem e que a tradição tem sentido. Mas o que será a mensagem, uma das mensagens do filho? É o reconhecimento de uma tradição pode ser rompida, no sentido que pode ser uma mulher que aparece como liderança, porque só isso que dá sentido ao que uma tradição seja seguida pelas gerações mais novas. E isso é fundamental no final do filme. No final do filme é todo mundo tentando salvar os valentes e todo mundo agora sim, juntos num projeto comum, mas com a nova liderança, que é uma menina. O velho aprende com ela, que a única maneira de você perpetuar uma tradição é, às vezes, você quebrar aquele processo tradicionais. Então, na verdade, do ponto de vista filosófico, as tradições só têm sentido se elas têm sentido para as pessoas. Elas não são apenas rituais ou normas burocráticas que têm que ser seguidas. As tradições só têm sentido se dizem alguma coisa para a gente. Me parece que o filme é muito poético nesse sentido, porque mostra que a tradição continua tendo sentido sim para as populações. Bom dia a todos, meus amigos. Interessantíssimo o filme, né? A temática que é abordada pelo filme, eu acredito que ela se encaixa com perfeição hoje em um dos grandes embates que nós temos na nossa vida diária, que é justamente, pelo menos na minha singela opinião, a respeito da dinâmica das relações que nós vivemos e da importância que nós temos de conhecer e saber, principalmente nos adaptarmos, né, a necessidade de se quebrar paradigmas no que toca às relações familiares. Né. Acredito que hoje, mais do que nunca, essa questão de família tem passado sistematicamente por um teste, e a forma com que nós encaramos ou devemos encarar a família, pelo menos a minha opinião, tem que ser de uma forma um pouco mais aberta, não é? Justamente para que se reforce também a questão das tradições. É necessário que essas tradições elas bebam na fonte daquilo que é novo, aquilo que vem para renovar. E acredito que essa seria uma das mensagens implícitas aí do filme, que é no sentido de nós aprendermos a nos adaptar a essa nova dinâmica, não é? Porque famílias, grupos sociais, etc., hoje não mais vivem de forma distante, isolada. Bom dia a todos também. Eu gostei muito do filme, eu acho que é um filme que toca as diversas temáticas que a gente trabalha, e a minha, mais do que nunca, eu como professora de Direito Internacional, eu até conversei com a professora Beatriz antes de começar o filme. É interessante a gente perceber que por muitos e muitos anos a questão da cultura, do conhecimento tradicional foi sendo deixada de lado. E a gente está vivendo uma era agora que isso está sendo valorizado. A gente vê que já se discute no âmbito da Organização das Nações Unidas, no âmbito da Organização Mundial do Comércio, como fazer até mesmo a transferência desse conhecimento tradicional. Porque a gente vê que hoje em dia está todo mundo preocupado com patentes de medicamentos, etc, etc. Mas a gente esquece que tudo isso veio lá da base, dessas tradições que vocês percebem que, por exemplo, o que me chamou a atenção no filme é que, em momento algum, eles falam de regra. É uma tribo que vive todo mundo ali. Primeiro tem aquela questão de que realmente as roupas deles são roupas ocidentais, onde eles se vestem, né? Eu fiquei pensando, de onde será que vem aquelas roupas? Será que é doação? Será que aquela roupa vai ser doação? Porque a gente não vê dinheiro, ninguém não tem troca de dinheiro ali, mas no entanto a gente vê eles tomando cerveja, a gente vê eles jogando sinuca, então assim, e no final do filme já é o contrário, todos vestidos tradicionalmente, assim, querendo dizer assim, olha, talvez devemos voltar ao início, à origem de tudo para perceber. Porque tem aquela coisa também, igual a professora falou, ela falou assim, será que a função da família hoje é passar a tradição? A questão é que a gente, quando é jovem, a gente só briga com os pais. Aí quando fica velho, tem filho, o que a gente faz? Volta para trás e falou, eu acho que meu pai tinha razão. Então assim, talvez o filme chame a atenção para isso também. E uma coisa que me chamou muita atenção é que aquela menina, ela foi rejeitada desde que nasceu, mas ela nunca levantou a voz, provou. Ela tinha aquele avô como uma grande referência.
E ela nunca levantou a voz, então fica até aquela questão, será que é só a educação, a cultura que faz a criança crescer, ou será que ela já nasce com uma predisposição? Não sei, mas isso me chamou muita atenção, porque às vezes você pode ter 5 filhos, você cria os 5 da mesma forma, até a professora pode ficar. Você cria os 5 da mesma forma, você dá exatamente os mesmos alimentos para aquelas crianças, elas moram no mesmo lugar, mas não tem jeito. Cada um vai ter um temperamento diferente, cada um vai ter uma forma de encarar as coisas diferentes. Então a gente vê que, independente da cultura, isso é válido em todos os locais, né? Tanto aqui quanto lá na Nova Zelândia, numa cultura completamente diferente. Gente, bom dia para vocês. Eu realmente achei o filme belíssimo. Eu conhecia só a temática, porque perguntei para a Beatriz ontem, né? Mas o filme é de uma beleza e é de um encantamento. E principalmente porque a gente se sente encantador de beleza ao final do filme também, né? Todos nós, na verdade, podemos ser encantadores, né? E para que eu encante beleza, eu preciso necessariamente cumprir as tradições, sendo mulher, homem, né? Questão de gênero fundamental. Você falou da questão da tradição familiar e da minha origem. É por onde eu ia começar. Eu, assistindo a reunião da família, me lembrei logo de início da minha família reunida nos finais de semana. As lembranças, as melhores lembranças que eu tenho da minha infância, né, foi exatamente que todo final de semana, um dia eu almoçava na casa dos meus avós maternos e dos meus avós paternos, com toda a família reunida. Literalmente toda a família reunida, com todos os filhos e todos os netos estavam presentes. Era um almoço em volta de uma mesa que não cabia todo mundo, né? Ficava cada um pendurado num cantinho, no terraço, prato na mão, né? Mas eu pensava na liderança que o avô exerce, né? E exercia, pelo menos foi assim na minha infância. Hoje, a gente olha para as nossas famílias e percebe que a gente se reúne menos, né? Dependendo do seu ambiente, do lugar, do canto que você vive, da cidade, né? E que pesa a gente ampliar essa família além dos vínculos consanguíneos, né? Porque eu considero hoje a minha família muito maior do que aqueles que, né, me antecederam, que isso também é algo que a gente deve pensar muito, né? A gente se sente uma família pequena, mas é porque a gente não olha para o lado e vê que a gente tem uma família muito maior com os amigos que estão à nossa volta, né? Primeiro, o destaque do filme, porque foi buscar a questão da tradição, para dizer que Alice tocou num ponto que para mim chamou muita atenção também, de que ela sempre teve um carinho muito grande pelo avô. Ela nunca desrespeitou o avô, compreendia até a rejeição do avô em relação a ela. Muitas vezes a gente não compreende porque dentro da nossa família algumas pessoas não gostam da gente, ou não demonstram que gostam, ou apesar de gostar da gente, não tratam, cuidam da gente como a gente acha que elas deveriam cuidar. Mas todas as pessoas têm formas diferentes de expressar seus sentimentos. Muitas vezes a gente é muito introspectivo, às vezes o pai adora os filhos, mas é incapaz de abraçar, beijar e dizer eu te amo, meu filho, ou eu te amo, minha filha. Não é? É verdade, isso é. Tem pessoas que guardam para si, né, depois que perdem algumas pessoas, né, que gostam tanto, porque acham que não disseram tudo o que gostariam de dizer. Nas nossas relações familiares é um grande aprendizado aqui, né? Que a gente precisa se mostrar mais, a gente precisa, no âmbito das nossas, né, relações, a gente precisa buscar colocar os nossos sentimentos sempre, né, à mostra. E a família está próxima, e toda essa família que a gente já falou aqui, tá? A gente encontra a segurança na família para sair, né? Ela nunca deixou de compreender por que o avô não aceitava que ela desse continuidade à tradição por ela ser uma mulher. O que é que a gente olha em todas as manchetes dos jornais, das grandes revistas de circulação de hoje no mundo, mostrando as grandes lideranças das mulheres, né?
Ou o século XXI me parece que vai ser marcado agora, já está sendo marcado, né? Não precisa olhar só o Brasil, né? Mas no mundo, né? A mulher assumindo novos papéis de liderança. Nem por isso as tradições ou os valores das famílias vão ser deixados de lado, né? Então, claro que cada um de nós, como pai, ou mães, avós, né? Eu ainda não sou avô, não sei como vai acontecer, mas de qualquer maneira a gente tem que entender que isso não vai impedir que a gente consiga passar esses valores, né? Mas será que a gente olha para as nossas famílias e procura se perguntar assim, quais são os valores do meu filho hoje? Eu tenho muito dentro de mim os que eu estou tentando passar para ele. Mas quais os que ele já cultivou e como é que ele pensa a vida e os meus valores? Né? No final do filme, o que é que o avô diz? Ali, pensando consigo e querendo que ela acordasse. Como é que ele chama a neta? Ele diz, né, que ela é a líder. A líder.